Bem, então vamos começar o nosso evento. Bem-vindo a todas e todos que estamos assistindo, né? Esse é, então, o lançamento da revista, da 24ª edição da revista Cadernos do Movimento Fluminense. Nesse ano que, salvo engano meu, comemora 10 anos, né, da revista. Então, inclusive, é muita satisfação, inclusive, estar compartilhando esse lançamento com a professora Lia, que é uma entusiasta lá desde o início dos primórdios da revista. A gente, né, sempre trabalhou junto nesse sentido para manter essa publicação, e agora, nesse momento, acho que é um momento de comemorar essa longevidade, e que por muitos anos ainda ela continue, né? Então, eu me encontro aqui como coordenador da Rede ProRio, né, que também é um centro, né, que busca, desde sempre, estar apoiando atividades sobre o Rio de Janeiro, publicações como essa, né, que hoje está sobre uma cooperação entre a Fundação CEPERJ e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, me deixa muito satisfeito de estar aqui, podendo estar discutindo uma edição sobre a economia do mar, sabendo isso, que é um complexo tão caro, tão decisivo, né, para pensar novas possibilidades de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, né, um dos principais litorais do país, né, um dos estados com maior litoral do país em proporção do seu território, e que ainda há muito o que fazer, né, estrategicamente falando, né, para aproveitar todo esse potencial. Então, é riquíssimo o debate que está já na revista, que eu convido a todos a lerem, mas que, inclusive, aqui vai ser pontuado e ressaltado com essa possibilidade de debate entre os autores, né? Então, saúdo a iniciativa, parabenizo, né, a edição da revista, né? Aqui que se encontra o novo editor, o Rodrigo Rodrigues, que falará em sequência a mim, e saúdo também a professora Lia pela iniciativa de organizar essa edição e com a qualidade do material que está ali exposto, né? E saúdo também, claro, os autores que nos presentearam, né, com a qualidade desse material. Então, sem mais delongas, passo para o Rodrigo Rodrigues para fazer a saudação pela editoria da revista. Obrigado, Bruno. Primeiramente, agradecer, né, a presença dos autores aqui nesse evento, né, tentando mais, né, junto com a Rede ProRio, furar essas bolhas dos debates sobre o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Tenho algumas provocações para fazer, claro, para esse debate que nós teremos aí na próxima hora. Mas, antes de tudo, eu queria aproveitar esse espaço para fazer já a chamada para a próxima revista. Se o Bruno Cabral, né, puder colocar na tela a nova chamada de artigos, né, aproveitando esse espaço, nós estamos nessa chamada de artigos para a revista do segundo semestre, claro, focando em temas referentes ao Estado do Rio de Janeiro, do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, mas pensando em focos específicos, né, de desenvolvimento econômico, voltado principalmente para o que a gente tem debatido no contexto do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio, junto, inclusive, aí, com o próprio Bruno Sobral. Então, nesse contexto, né, se vocês estão conseguindo ver aí, espero que sim, né, nós criamos subtemáticas, né, para a revista desse próximo semestre, inclusive subtemáticas associadas à economia da pobreza, segurança alimentar, segurança hídrica, descarbonização do Rio de Janeiro, voltado para a economia verde, redução do impacto dos resíduos sólidos, vantagens competitivas associadas à economia do conhecimento, né, economia da tecnologia, com um foco regional, ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego, e, por fim, né, as economias urbanas fortes e cidades socioambientalmente inclusivas.
é evidente, né, que isso não exclui também temáticas relevantes e pertinentes, né, para o tema, como a economia da saúde, e a própria economia do mar, né, não deixar isso de fora só porque nós temos nessa edição, né, um dossiê que está realmente brilhante sobre a economia do mar. E as datas importantes, então, estão apresentadas aí, né? A gente vai começar a aceitar as submissões a partir de 1º de julho, com expectativa da publicação em dezembro desse ano. Estou muito comprometido em manter a regularidade dessa revista, né, do Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, tendo em vista a luta que o Floriano teve, né, como editor-chefe, durante esse período, de colocar essa revista recentemente no seu devido lugar, né, novamente. E conto com o apoio de vocês, né, principalmente porque esse é um trabalho coletivo, uma construção coletiva nossa, perfeito? Bruno, obrigado aí por ter colocado a chamada. E agora, né, eu gostaria de fazer também, Lia, se você me permite, uma breve introdução para esse debate, de uma perspectiva que eu refleti após ler o dossiê, que, sendo bastante breve, né, a economia do mar, ela tem a discussão sobre a economia do mar, ou economia azul, né, dependendo da abordagem, ela tem um sabor especial para o Rio de Janeiro. Ela tem um elemento muito peculiar, que a gente passar por uma economia do petróleo que é uma economia, efetivamente, você vai falar que teve um crescimento extraordinário comparado a outras regiões do Brasil. Então, a gente formou, antes que outras regiões, uma grande economia do petróleo, que é uma grande economia de produção de petróleo, e que essa economia não foi capaz de gerar tantos encadeamentos, naquele sentido à la Richman, né? Olha, de externalidades positivas para outros setores do Rio de Janeiro, que poderiam ter sido potencializados com essa economia de produção de petróleo, que não foram, inclusive na própria cadeia do petróleo, né? O nosso petróleo ele sequer sai do mar profundo e vai para nossa costa, né? Então, quer dizer, tem muitas questões, né, de que a economia do mar ela vai trazer essa noção de complexo para o debate, né? Olha, a gente tem que discutir, claro, dentro da economia do mar, o petróleo, o próprio petróleo, como conjugado, como associado a outros processos mais abrangentes. E mais, né? A economia do mar ela é uma forma de amortecer os próprios ciclos de produção do petróleo, que se tornaram, de alguma forma, o nosso bem, o nosso mal, né? Então, quer dizer, a economia do mar ela tem essas capacidades de tornar as outras áreas, a economia naval, o próprio turismo, tornar esses impactos que a economia do mar, que a economia do petróleo produz na gente, os positivos e os negativos, menores. Então, eu gostaria então de concluir a minha fala dizendo que a economia do mar, a discussão de economia do mar, ela está chegando, né, com tudo, e principalmente essa de economia azul, focando nos aspectos de sustentabilidade, com um custo muito alto já para a gente, que pensou o desenvolvimento do Rio de Janeiro há tempos atrás, a partir da economia do petróleo. E como superar, né, essa economia do petróleo, agora, ainda mais com as tendências da economia verde, né, de renovação energética, modificação das matrizes, e, a partir disso, rediscutir o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro agora por uma nova ótica, por uma nova perspectiva, que também é uma perspectiva de fronteira do conhecimento, como a gente percebe nesse dossiê. Essa economia do mar que a gente está discutindo é uma economia do mar que é discutida na Austrália, no Japão, na Nova Zelândia. São processos
que países desenvolvidos estão, olha, debatendo com tudo. Então, agradeço a todos que estão participando desse evento, desse webinário, e passo a palavra, então, para a querida professora Lia. Ok, boa noite a todos. Eu agradeço o convite da revista Caderno de Desenvolvimento Fluminense para essa editoria desse número especial, o número 24 da Caderno de Desenvolvimento Fluminense, mas eu agradeço principalmente aos meus 2 ex-alunos, o Tauan Santos, da Escola de Guerra Naval, que esse sim é um especialista em economia do mar. Se não fosse ele, esse dossiê não existiria. Ele carreou todos os autores, né, para junto desse dossiê, e o Heitor Mendes, que é do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, que também nos ajudou muito na organização desse dossiê, né? E tem feito um trabalho incansável, viu, Rodrigo? Na difusão e na divulgação da revista Os Cadernos de Desenvolvimento, né? Eu acho que eu, Heitor e o Floriano temos muito a serem homenageados para o Caderno de Desenvolvimento estarem aí onde está, tá? Mesmo nessa nova gestão, porque eu já venho na gestão anterior, carregando um pianão, mas agora já melhorou bastante, porque tem a UERJ atrás, tem o CEPERJ atrás, antes a gente estava sozinho. Então, tem muito mais de 10 anos, viu, Bruno? 10 anos tinha quando você fez aquela avaliação dos 10 números anteriores, né? Nem me lembro mais quando é que foi. Então, tem mais de 10 anos a revista, e eu acho que ela está tendo um ótimo renascimento, vamos dizer assim. Bom, então, dito isso, vamos falar um pouquinho da nossa edição especial. O tema, como o Bruno já falou, e o Rodrigo também, dessa edição especial é o mar e como podemos utilizar esse recurso tão próximo da nossa costa, né, em processos de desenvolvimento. Essa que é a questão que nós vamos discutir. É um tema muito emergente, como os que já me antecederam também falou, com uma agenda de pesquisa bastante ampla, como vocês vão ver pelos os artigos que vão ser apresentados daqui a pouquinho, tá? E ainda é um tema de pesquisa que está engatinhando, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista das suas aplicações práticas, né? Então, por isso se abre uma agenda de pesquisa interminável, né? Apesar desse início um bebezinho ainda, a economia do mar e suas estratégias de desenvolvimento para o desenvolvimento, ainda é um bebezinho, mas já existem algumas iniciativas, tanto ao nível federal quanto ao nível estadual, para, vamos dizer assim, organizar iniciativas e etc. No Rio de Janeiro, foi criado em 2021 o CDMAR, que envolve várias instituições e, justamente, busca reunir essas instituições na discussão desse tema, né? E eu acho que agora a nossa produção desse caderno vem também ajudar a difundir esse tema entre os pesquisadores e animá-los a escrever outros artigos, tá? Para a apresentação hoje aqui da nossa live, eu dividi os artigos em 3 grandes temas, né? Que também é a organização da revista. O primeiro tema é economia do mar e desenvolvimento, o segundo é indústria naval e da defesa, e o terceiro são temas emergentes com implicações importantes para o desenvolvimento brasileiro e do Rio de Janeiro. Então, eu vou chamar os autores nessa ordem de entrada da própria revista, né? E, no fim de cada um dos temas, eu vou abrir para perguntas, né?
Os colegas que estão conosco aqui na sala podem botar suas perguntas no chat e os colegas que estão no YouTube vão fazer as perguntas e o Bruno vai me passar. Cada autor vai ter 10 minutos para apresentar o seu tema e depois, no caso do primeiro tema, nós teremos 2 artigos, né? E depois desses 2 artigos nós vamos abrir para perguntas. E assim vai, até o final. Então, o primeiro artigo é a Economia do Mar como vetor de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro. Ele é um artigo que tem como autores Tauan Santos, Joilson Cabral, Matheus Santos e Paulo Vitor Lima, que vai nos apresentar. Então, Paulo, 10 minutos. Quando faltar 2 minutos, eu vou te interromper, certo? Tudo bem. Vai lá, Paulo. Eu posso já compartilhar aqui? Conseguem ver a apresentação? Beleza. Bom, esse trabalho, ele foi um trabalho que vai buscar entender a economia do mar de uma maneira regional, né? Desculpa, agora sim, tá certinho. E ele vai verificar justamente o vetor, vai verificar se a economia do mar ela tem essa capacidade de vetor de desenvolvimento socioeconômico, principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma concentração de atividades econômicas muito grandes. Então, a identificação dessas aglomerações seria importante para identificar onde nós podemos investir, fazer planejamento econômico dentro do Estado, né? A economia do mar, ela tem quantificar as atividades relacionadas ao mar, ela é importante tanto a nível nacional quanto no nível regional, tanto por causa das metas do desenvolvimento sustentável, né? Como também para identificá-la como vetor potencial de desenvolvimento regional, né? Você tem tanto o ODS 14 como os outros ODS, como a erradicação da pobreza, a criação de renda e tudo mais, e eles estão ligados, né? Você pode ter esse desenvolvimento regional a nível nacional e com cooperação com outros países, como você também pode ver esse desenvolvimento da economia do mar, vendo as regiões dentro de um país, né? No caso, a gente está aqui trabalhando com as regiões de governo do estado do Rio de Janeiro. A importância da economia do mar, né, ela vai se tornando cada vez mais relevante, né? A OCDE ela estimou que a economia oceânica global ela representou 2,5% do valor adicional bruto em 2010, né? E gerou de empregos diretos cerca de 31 milhões de empregos, né? E os principais atuantes nessa foram justamente a pesca industrial e o turismo marítimo, que já são setores conhecidos por ter um alto nível de emprego já, né? A nível nacional, a tese da Carvalho ela vai mostrar uma economia do mar no Brasil, onde a dimensão marinha ela chega a quase 3% do PIB em 2014, e quando ela considera tanto a dimensão marinha quanto a não marinha, consegue chegar a 16% do PIB, né? E então você consegue perceber que, nesse sentido, a economia do mar ela tem uma relevância bem grande na economia do Brasil como um todo. Nesse trabalho, a autora também faz um importante apontamento da parte dos empregos das atividades marítimas, onde o estado do Rio de Janeiro ele concentra uma maior parcela dos empregos das atividades econômicas do mar, cerca de 400 mil empregos no ano em que ela avaliou, né? Um trabalho que eu, o Joilson e a professora Maria Viviana Cabral fizemos, a gente fez uma integração do conceito de economia do mar com o conceito de Amazônia Azul, para fazer uma identificação dos clusters produtivos do Estado. E
nesse trabalho a gente já conseguia verificar a importância da cadeia de óleo e gás, de turismo, dos portos e da construção naval para o próprio Rio de Janeiro, né? Então, levando em consideração essa importância, né, e o quão que o Rio de Janeiro tem de relevante na parte de economia do mar, esse trabalho ele foi buscar justamente entender como os macrosetores da economia do mar fluminense interagem com o próprio Estado, né? E se há a presença de aglomerações produtivas e aonde essas aglomerações produtivas estão nas regiões administrativas. Nesse sentido, a gente usa muito o termo aglomeração produtiva porque ela é um conceito que define a geração de economias de escala, qualificação de mão de obra, troca informacional dos agentes econômicos que leva a uma maior produtividade, né? E isso gera maior geração de emprego e tudo mais. Então, ela consegue identificar essas aglomerações pode ser importante para a gente elaborar políticas de desenvolvimento local. Nesse sentido, a gente utilizou os dados de emprego formal da RAS para o ano de 2020 e utilizamos o quociente locacional para a identificação dessas aglomerações produtivas, né? O quociente locacional ele é uma espécie de razões de razões, né? Ele é a razão do emprego formal, da participação do emprego formal setorial em relação à região como um todo, e aquele mesmo setor numa região maior, dividida pelo emprego de todos os setores daquela região maior, né? Então, ele consegue ter essa verificação de aglomeração produtiva quando ele é maior que 1, né? E aí, a gente vai pegar a definição que o trabalho, né, que eu fiz com o professor Joilson e a professora Maria Viviana, que identifica essas atividades como a economia do mar sendo atividades que sofrem influência direta ou indireta do mar, né? Nesse sentido, a gente classificou os seguintes macrosetores: indústria pesqueira, extração mineral, óleo e gás e energia, construção naval, atividades portuárias, serviços e entretenimento, pesquisa, meio ambiente e saneamento, e turismo, serviços e entretenimento. Acho que está errado essa parte aqui, era só turismo, né? E ela contempla um total de 72 subclasses de quinais, sendo 37 dessas quinais avaliadas em apenas municípios defrontantes ao mar. Essa seria geralmente a parte de turismo e de defesa, né? Quando a gente vai verificar a participação do emprego do mar no emprego formal das regiões administrativas, a gente identifica duas principais regiões: a do Norte Fluminense e a da Costa Verde. A do Norte Fluminense a gente percebe por causa do Porto do Açu, né, que é uma importante atividade portuária naquela região, e do óleo e gás, que também é bem relevante por causa da extração offshore e tudo mais. E na Costa Verde, a gente tem tanto a atuação da indústria naval, que ainda tem uma certa influência lá, e também do turismo, né? Quando a gente vai ver a participação dos empregos, a gente vê, por exemplo, aqui na Costa Verde, que dos empregos do mar, né, da economia do mar da Costa Verde, 39,3% deles são do turismo e 19,2% são da construção naval. Então, essas duas atividades elas já compreendem mais de 50% da Costa Verde. E no caso do Norte Fluminense, que é o outro grande pivô desses empregos, a gente vê que o óleo e gás ele participa bastante, chega a quase metade da economia do mar do Norte Fluminense, e depois vem atividades portuárias e pesquisa e saneamento e meio ambiente, né? Na região metropolitana, quando a gente vai ver na região metropolitana, a região metropolitana é muito conhecida pelos seus serviços, né? É uma economia muito de serviços, e na economia do mar ela não foi muito diferente disso. O turismo e segurança e defesa foram os principais atuantes na economia do mar da região metropolitana. E nas baixadas litorâneas, o turismo se destacou bastante, sendo 40% do emprego da economia do mar das baixadas litorâneas. Quando a gente vai ver o QL, né, o quociente locacional das regiões, a gente consegue perceber que a Costa Verde ela tem um alto destaque da construção naval, acima de 12, o quociente locacional, isso é um valor bem alto. As atividades portuárias estão concentradas no Norte Fluminense, por causa do Porto do Açu, né? O óleo e gás, também, como eu já havia dito, também tem uma alta participação no Norte Fluminense, enquanto que o turismo e a pesca e a aquicultura têm uma alta participação na região da Costa Verde.
A Costa Verde ela agrega bastante essas duas atividades, né? A construção naval não está aqui. Ah, não, tá sim, tá na primeira, que também é concentrada na Costa Verde, né? A Costa Verde ela tem um nível de importância muito grande da parte da economia do mar, e a construção naval e o turismo são os principais pivôs dela, e o QL confirma esse fator, né? E em todos eles a gente pode perceber que, em comparação com as outras regiões administrativas que são litorâneas, a região metropolitana não se destaca tanto, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente consegue perceber que a economia do mar, ela no interior do Rio de Janeiro, de parte do interior do Rio de Janeiro, ela é muito relevante, mas quando ela é confrontada com os outros setores econômicos da região metropolitana, ela perde bastante relevância, né, em consideração as outras atividades produtivas da região metropolitana. Nesse sentido, a gente conclui, né, que a Costa Verde ela é a principal região administrativa no tocante a esses macrosetores, seguida da Baixada Litorâneas e do Norte Fluminense, né? A Costa Verde ela é muito importante porque quase um terço do emprego é empregos da economia do mar. E no Norte Fluminense é quase um quinto. Então a gente consegue perceber que a economia do mar, nessa parte litorânea e interior do Rio de Janeiro, ela tem um alto destaque. Angra dos Reis, Niterói e Paraty foram os principais municípios que tiveram uma alta participação da economia do mar, e isso é uma coisa muito interessante, porque Niterói está dentro da região metropolitana, então, como região administrativa, a economia do mar não é tão presente, mas ela ainda tem municípios que têm uma participação relevante. Niterói foi um desses municípios, né? E por que a gente está verificando essas regiões administrativas como pivôs da economia do mar? A gente consegue perceber que isso é muito importante para justamente fazermos o planejamento regional, levando em consideração o interior do estado fluminense. Então, quando a gente percebe que cerca de um terço da Costa Verde tem a economia do mar como um pivô, a gente consegue verificar que fazer o planejamento da economia do mar também pode servir como uma forma de desconcentração das atividades econômicas do próprio Estado, né? Acredito que seja isso um resumão, né, do trabalho e das principais conclusões que estão no trabalho. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Paulo, por manter o tempo. Passou só 2 minutos. Eu não te cortei, porque você já estava na conclusão. Foi mal aí. Foi bom. Perfeito. Obrigado. Então, quem quiser botar pergunta já no chat ou no YouTube para o trabalho do Paulo, por favor, vão escrevendo aí. Nós vamos passar agora ao segundo trabalho desse bloco, que é Praias Urbanas, sua relevância ambiental, econômica, turística e de lazer no âmbito das cidades litorâneas. É um trabalho que vai ser apresentado, de autoria, e ser apresentado pelo professor Flávio Hamed. Flávio, mesma coisa. Te dou 10 minutos, no final, se estiver demorando, eu vou interromper. Muito obrigada. 10 minutos para um advogado é um desafio sem igual, professora Lia, mas eu tentarei fazer justo, com certeza. Sou da sua batuta, com certeza conseguirei. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade. Foi uma satisfação colaborar aí com esse importante dossiê, né, sobre a economia do mar, um tema importantíssimo. Parabenizar o Paulo Vitor aí que me precedeu pela exposição. Parabenizar a professora Lia, professor Tauan, professor Heitor, aí, realmente é um fascículo fundamental para o Rio de Janeiro, e eu não sou economista, eu sou advogado. Então, a minha contribuição ela se deu no campo do direito, né? E no campo do que o direito pode contribuir para alavancar a economia, e alavancar especificamente a economia do mar. O que o direito ambiental, né? A gente trata de direito ambiental uma perspectiva muito centrada na questão do não pode, né? Eu costumo dizer, o direito ambiental, há muito tempo, ele é um direito do como pode. É um direito para tratar também necessariamente de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Essas
vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com a abordagem relativa a praias urbanas. O Rodrigues muito bem falou no início do nosso encontro aqui sobre a questão do turismo, né? E eu diria que nós temos aí, efetivamente, o Brasil como um todo, uma costa de 8.500 quilômetros, né? E uma negligência em relação a esse imenso espaço litorâneo e as suas potencialidades potencialidades econômicas, turísticas, culturais e tudo que essas potencialidades podem reverter em favor da população. Então, qual é o objeto do nosso trabalho? Né? Mais ou menos tentar ressignificar o entendimento de como o direito ambiental trata as praias. Efetivamente, a gente tem uma disciplina das praias urbanas, das praias em geral, como bens ambientais com conteúdo nitidamente ecológico. Então, isso faz com que um regramento, e a gente coloca entre aspas, né, um regramento ecológico, né, ele tenha sido construído ao longo de décadas assentado sob uma matriz de que meio ambiente é exclusivamente natureza. E não é. Meio ambiente não é exclusivamente natureza, desde especificamente a Constituição de 1988, desde que alguns autores começam a tratar isso de forma diferenciada. Então, há uma decisão importantíssima, que é um marco no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Celso de Mello, em que ele trata exatamente essa questão da compatibilizar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Ele diz claramente que meio ambiente é um macrobem com diversas dimensões. Que dimensões são essas? Meio ambiente natural, como a gente enxerga o meio ambiente de forma geral, ou seja, fauna, flora, água, atmosfera, solo. Meio ambiente cultural, manifestações culturais, bens históricos. Meio ambiente laboral, ou seja, a salubridade no meio ambiente do trabalho. E meio ambiente urbano. O ministro Celso de Mello chama de meio ambiente artificial, ou seja, estamos falando de cidade. Dentro dessa perspectiva, a minha abordagem ela aponta exatamente por um deslocamento de como o direito tradicionalmente enxerga as praias, né? Para primeiramente, demonstrar, né, que essa visão do meio ambiente, essa visão ampla, e demonstrar que as praias urbanas, ou seja, aquelas situadas em território urbano, elas merecem um tratamento diferenciado e devem ser interpretadas na medida em que esses outros vetores do meio ambiente, que não exclusivamente natural, ou seja, a gente não está abandonando o meio ambiente natural, mesmo porque praia é meio ambiente natural, mas a gente tem que considerar os outros aspectos e não sufocar, não fazer a preponderância absoluta, uma preponderância cega de uma dimensão do meio ambiente sobre o outro. E nessa perspectiva voltada para a preservação ambiental, mas, ao mesmo tempo, da compatibilização do desenvolvimento com a economia, eu parto para a análise de ressignificação jurídica dessas praias em termos de política, de planejamento urbano, e em termos de como as políticas, de como os governantes devem orientar o seu enquadramento para que essas praias revertam em favor da qualidade de vida da população. Nesse aspecto, né, nessa perspectiva, a gente trata esses diversos usos que as praias recebem e que, como o nosso trabalho aí, ele é voltado, os cadernos tratam da economia fluminense, né? O tema da minha abordagem ela se volta exatamente para o município do Rio de Janeiro e o importante papel que as suas praias recebem e que não devem ser ali enclausuradas, elas não devem ser enxergadas apenas no seu aspecto natural, mas ser observadas no seu aspecto, em seus múltiplos aspectos, a saber, o aspecto turístico, né? O Rio de Janeiro é a cidade mais visitada no Brasil, e ela é mais visitada no Brasil por conta da beleza de suas praias. O aspecto o aspecto econômico, né? O aspecto econômico que eu digo, não aquele exclusivamente do turismo, mas das pessoas que vivem das praias no Rio de Janeiro. Efetivamente,
Nós temos aí uma gama enorme de atividades econômicas que são desenvolvidas diretamente nas praias, através de barracas, uma economia da praia, de ícones, né? Sempre que a gente lembra de praia do Rio de Janeiro, é um símbolo mundial, são as sandálias havaianas, né? Algo que vem aí exatamente dessa cultura praiana, né? O surf, por exemplo, a quantidade é um esporte náutico que movimenta aí a economia de forma radical. Eu peguei aí na época que Gabriel Medina foi campeão, nós tínhamos aí, o Brasil produziu mais de 200 mil pranchas de surf, ou seja, algo que reverbera de forma extremamente positiva na economia. Nós temos, então, falando dos aspectos econômicos sobre vários matizes, né? Nós temos essa questão turística e religiosa, né? A gente não vamos esquecer aí que uma das festas mais famosas do mundo é a virada de ano na praia de Copacabana, né? Que atrai mais de 2 milhões de pessoas e, com isso, movimentação hoteleira, incremento do turismo, incremento da visitação no Rio de Janeiro, uma festa que tem um conteúdo religioso. Não podemos esquecer também do nosso carnaval, patrimônio cultural do Brasil, né? E hoje as praias aí servindo de palco, né, para a quantidade imensa de blocos de carnaval que se tornaram aí um atrativo de visitação e um polo de movimentação cultural e de movimentação econômica de nossa cidade. Não podemos esquecer dos diversos esportes praticados, né? Alguns deles, por exemplo, o frescobol, um esporte criado no Rio de Janeiro, uma invenção carioca. O mergulho, a pesca submarina por mergulho de ar comprimido, uma invenção também, pouca gente sabe disso, mas a invenção da arma de pesca submarina, hoje provavelmente muito questionada em razão da violência contra os animais, né? Mas efetivamente uma invenção do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí uma gama de atividades que movimentam a economia, movimentam a cultura, geram emprego, geram tributos, né? E que, nessa perspectiva, devem ser enxergadas ou devem ser recategorizadas do ponto de vista do direito para que não sejam ofuscadas. A gente tem que entender aí que praias urbanas, e é esse o escopo da minha abordagem, elas integram o território da cidade. Elas não são algo isolado. É claro que as praias que se situam na cidade, que têm atrativos, que têm componentes ecossistêmicos mais sensíveis, eles merecem um nível de proteção maior. Então, diante de uma pressão demográfica, essas coisas, isso faz parte do desenvolvimento sustentável, é uma base do desenvolvimento sustentável, até para essas praias também serem um atrativo turístico importante. Elas ali, o atrativo turístico dela não é só na questão dos ambulantes, não são as festas, não são shows. O atrativo dessa praia será exatamente a intocabilidade e a sua proximidade da cidade, que vai fazer com que o Rio tenha, por exemplo, a praia de Ipanema, a praia de Copacabana e a praia de Grumari, altamente preservadas, e aí recebendo aí uma tutela específica em termos de proteção jurídica, como uma área de proteção ambiental e, portanto, com rigor maior no seu uso, né? Mas não deixa de ser praia urbana e não deixa de se inserir num espectro de política pública cuja finalidade é exatamente concebê-la na perspectiva do planejamento urbano como parte do território da cidade, parte desse território em que o cidadão vive e que deve reverter em favor do proveito da sua qualidade. Dentre elas, uma economia sustentada. Não podemos esquecer, só para finalizar, professora Eli, não podemos esquecer que, efetivamente, o Rio, né, a questão das praias, hoje se discute muito, né? Hoje eu vejo essas discussões aí envolvendo por conta de mudanças climáticas, etc., você envolvendo intervenções no litoral, né? É claro que as praias, elas são, a zona costeira, de um modo geral, uma zona de transição entre o mar
e a terra. Então, ela merece, ali, do ponto de vista ecológico, uma proteção. E isso meus estudos não descuram. A gente adentra na questão do direito do clima, de como a cidade, no âmbito do seu planejamento, deve utilizar de medidas protetivas para evitar a erosão costeira, porque, efetivamente, é algo que a gente tem que preservar no Rio de Janeiro, por exemplo, não apenas pelo aspecto ecológico, de meio ambiente natural, mas pelo ambiente de economia. Imagine nós com as praias de Ipanema, de Copacabana, as praias frequentadas e que geram milhões e milhões de reais, essas praias poluídas, elas terão certamente um impacto na economia sem igual. Então, precisamos dessas praias, precisamos de ação do governo, precisamos de saneamento, precisamos de planejamento em relação às mudanças climáticas para evitar a erosão costeira, mas precisamos também de entender que temos aí um território, essas praias ocupam um papel central numa economia que se alavanca a partir do turismo, da cultura, dos esportes, e em razão desses atributos todos, têm que ser geridas, porque realmente, efetivamente, são esses atributos que permitirão não apenas o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com sustentabilidade. Finalizando, não podemos esquecer que a gente só preserva quando a gente usa, quando a gente abandona aquilo, a tendência, e isso claramente notório no campo do direito ambiental, a tendência é a degradação. Então, realmente o trabalho teve essa função de ressignificação do contexto jurídico para fazer prevalecer um caráter multifacetário do direito, né, um caráter moderno do direito, no sentido de entender que esse bem ambiental praia ele tem que ser interpretado como parte do território da cidade e não como algo isolado, algo exótico, algo que não se pode mexer. Se pode mexer, se deve mexer, mas essa modificação, essas alterações, elas devem se dar de forma regrada, de forma a compatibilizar desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Eu agradeço mais uma vez, professora Lia, perdoe se me excedi um pouco, tentei ser breve o suficiente, mas agradeço a oportunidade, é uma satisfação enorme estar aí acompanhado de tanta gente qualificada e poder aprender tanto nesse encontro. Muito obrigado. Ok, Flávio. Muito obrigada. Eu agora estou abrindo para perguntas e coloquei aqui já no chat que os autores aqui presentes podem e devem fazer perguntas. Se quiserem fazer também, falar a pergunta, pode levantar a mãozinha que eu vou dando. Só para esperar as perguntas, que eu não tenho nenhuma ainda, eu me lembrei, primeiro, no caso do Paulo Vitor, que expôs o trabalho de economia do mar como vetor de desenvolvimento, chamando a atenção exatamente para a questão da possibilidade de diversificação da nossa economia para além do petróleo, né? Mas eu fiquei interessada, Paulo Vitor, em saber, porque você só falou dos empregos e falou dos setores. Eu gostaria de perguntar para você em que medida o setor de petróleo tem algum encadeamento com os outros setores, ou não. Mas não responde ainda, porque eu já vou fazer a segunda pergunta para o Flávio, se nós nos deparamos, um determinado momento que eu estava estudando, com um trabalho do Michel Serres, um filósofo. E o Michel Serres disse uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o seguinte: se um ET chegasse na Terra, ele ia ter muitas dificuldades de distinguir o que era natural e o que era artificial. Isso não vale, é claro, para o Brasil, que tem muita diferença entre o artificial e natural. Mas quando eu fui para a Europa, e sobrevoando a Europa, eu observei que tudo era artificial, não tinha nada natural mais. Então, é interessante, né, essa amplitude do termo, né, regramento ecológico para além do ambiental, né? E eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso. Então, Paulo Vitor. No caso, eu acredito que o setor de extração de petróleo ele não vai ter muitos encadeamentos com o Rio de Janeiro, não. Isso não é muito isso não é muito no escopo do trabalho, né?
porque ele não leva em consideração esses encadeamentos de maneira direta. Porém, quando a gente olha a estrutura produtiva do Rio de Janeiro, a extração de petróleo ela é basicamente só extração. A parte de refino, a parte de produção, petroquímica mais avançada e tudo mais, essas partes elas são fora do estado, seja para exportação ou seja para você refinar em São Paulo ou em alguma outra refinaria. Então, eu acredito que em termos de encadeamento, a extração de petróleo ela não vai ser tão poderosa no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o projeto que poderia aumentar esses encadeamentos, ele seria o Comperj, né? Que é justamente um complexo petroquímico. Mas ainda assim, enquanto não tiver esse complexo petroquímico e essa proximidade da extração com a indústria de transformação, o encadeamento da extração offshore com o próprio Rio de Janeiro não vai ser tão forte assim, não. Ela vai se destacar simplesmente pela extração e pelo fato de ser o petróleo, entendeu? Uhum. Essa questão é uma questão que a gente sempre debate, né? Mas além do polo petroquímico, que é uma ligação direta, né? Porque o petróleo é insumo para a petroquímica, nós temos também a ligação dos serviços, né? E aí nós temos uma concentração de serviços aqui na Ilha do Fundão, voltados para a economia do petróleo, né? Passando pelo SEMPES, mas também por vários programas da COP, e, infelizmente, isso não foi para frente também, que a ideia era fazer um cluster de subsea, né? Na Ilha do Fundão, né? Isso também é uma coisa que eu acho que o planejamento poderia retomar, né? Do meu ponto de vista. Professor Flávio? Não, a observação do Michel Serra é muito pertinente, né? E eu diria, professora Lia, que onde a gente tiver cidade é bem de cultura, a gente vai ter paisagem. Paisagem é a transformação da natureza em cultura, é inevitável. É muito fácil a gente identificar isso no Rio de Janeiro, né? Que ganhou. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade do mundo a ganhar o título de patrimônio da Unesco por conta da sua paisagem. E a paisagem carioca é a transformação da natureza em cultura. Então, é claro que é meio ambiente, sim, mas não é meio ambiente natural, é meio ambiente artificial, a transformação da natureza em cultura. Vou dar um exemplo. Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo, toda plantada, ela não tem nada de natural. Entendeu? As praias do Rio de Janeiro, o cartão postal do Rio de Janeiro é a praia de Copacabana, que é uma praia que sofreu aterro, totalmente aterrada. As mais de 10 praias que existiam no centro da cidade já não existem mais. A praia de Botafogo, que é uma belíssima praia, também é uma praia artificial criada. Então, onde há a natureza e onde há a cultura, né? Onde é que há o limite? Efetivamente, o fato de termos no Brasil, nós temos ainda um potencial, uma imensa superfície florestal, não quer dizer que essa superfície florestal é uma superfície de mata primária, não é. Ela foi toda plantada, foi modificada, e tudo é intervenção do ser humano na cultura. Eu aproveito para pegar como exemplo, professora Lia, só para encerrar aqui, o grande símbolo do Rio de Janeiro, né, que são as palmeiras imperiais que tem lá no Jardim Botânico, são das Ilhas Maurício, não são árvores tropicais, né? Então, nós realmente estamos aí na natureza, modificando a natureza, transformando a natureza, porque a gente tem que ter a clareza de que essa transformação ela tem que vir em proveito do homem e as modificações que representem a incorporação de elementos exógenos, eles não sirvam para destruir, eles sirvam para melhorar, aperfeiçoar, inclusive do ponto de vista ecológico do meio ambiente natural, em termos de gerar banco genético, de gerar melhoria de qualidade de vida e de gerar riqueza, né? Nós estamos aí num país que, falando de economia do mar, a gente fala da economia da floresta, etc., mas a gente esquece da biodiversidade marinha, que no Brasil é uma coisa enorme, é de uma riqueza enorme, pouquíssimo explorada ainda, né? E que ainda há de ser em prol do cidadão brasileiro. Realmente vivemos num país rico sob todos os aspectos.
a economia vai servir aí, vai ter uma função enorme aí para reverter em favor do Brasil, não só a economia do petróleo, como a biodiversidade, a questão aí que o Rodrigo está explorando, a questão da descarbonização, o uso de crédito de carbono, ou seja, um mundo que se descortina em proveito do brasileiro, né, e desse imenso país que é puramente riqueza natural para ser usado em favor da sua população. Ok, obrigada. Bom, como eu não tenho nenhuma pergunta nem aqui no chat, nem no YouTube, eu vou passar para o próximo bloco. Nosso próximo bloco vai falar sobre indústria naval e defesa. E nós tivemos também 3 trabalhos nesse bloco, mas hoje só está o trabalho, a indústria naval militar brasileira e as políticas para a construção naval, que vai ser apresentado pelo Michael Lopes. Por favor, Michael. 10 minutos, tá? Obrigado, professora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou marcando Perfeito, aqui também o tempo para não perder. É uma satisfação estar aqui hoje. Essa nossa edição ela fala sobre as estratégias de desenvolvimento a partir do mar, e o meu tema é a indústria da construção naval. Então, como que a construção naval ela pode ser vista como uma estratégia de desenvolvimento? É mais ou menos sobre isso que fala aí o nosso artigo. Eu escrevi, né, juntamente com o pesquisador Charles Martins Ora. Nós estamos com 18 páginas, né, ao longo, né, do nosso artigo, mas ela se inicia na página 114 do dossiê. Então, basicamente, o que eu vou fazer é apresentar para vocês quais são as partes do artigo e na esperança, né, de que gere aí uma curiosidade e que quem está assistindo depois vá conferir na íntegra o trabalho como um todo, tá bom? Então, página 115, temos aí uma pequena introdução. Legal. E na página 117, eu falo um pouquinho da metodologia antes de adentrar aí no primeiro capítulo teórico. Então, o recorte espacial que nós selecionamos para falar da construção naval foi o Brasil como um todo. Então, a gente pega não apenas os estados do litoral, mas também os estados do interior com a construção naval voltada para a parte de embarcações fluviais também. Recorte temporal, nós pegamos os dados, né, até 2018, então a gente não está aí afetado, né, nas nossas métricas pela pandemia. O cenário da construção naval ele é ruim mesmo, independente da pandemia. É uma indústria que tem um potencial muito grande de geração de empregos e nos últimos anos teve uma queda muito grande na quantidade de pessoas empregadas, e é sobre isso que a gente fala ao longo do trabalho. Então, dados até 2018, não pegamos aí o histórico inteiro, desde o início da indústria no país. A gente começou em 97, de acordo com Jesus e Silva, né, um trabalho feito em 2017, seria aí o ano de 97 um marco de retomada da indústria naval devido à lei do petróleo. Então, de certa forma, os artigos todos, eles de alguma forma se interagem. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou doutorando em meio ambiente na UERJ e atuo também como pesquisador voluntário na Escola de Guerra Naval. Então, eu fui aluno do professor Tauan Santos, né, como foi já comentado aqui algumas vezes. Perfeito. Então, na página 117 ainda, a gente começa falando sobre as políticas para a construção naval brasileira. Então, a gente vem, desde 97 até 2018, explicando, né, cada época o que era essa política para a indústria naval como um todo. Na página seguinte, 118, a gente detalha um pouco mais sobre o histórico da organização dessa indústria brasileira, mas também fala um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, eu achei até interessante o Paulo Vitor comentar da construção naval hoje, né, ser focada na Costa Verde, mas não foi sempre assim, né? Nós tínhamos muitos estaleiros aqui na capital que fecharam as portas, né, na última crise, que ela vem, né, até hoje, só foi agravada pela pandemia, apesar disso não estar representado aí no trabalho. Mas, assim, com investimento, a gente tem chance de melhorar muito, né, desenvolver muito o nosso estado com a parte da construção naval.
Na página 120, a gente foca, né, nas políticas industriais para a construção naval brasileira e começa a falar dos empregos formais na construção naval brasileira. Então, a gente tem uns gráficos que falam sobre esse crescimento de 97 em diante na quantidade de empregos. Então, no ano de 1997, eram 6.725 trabalhadores, tanto na parte de embarcações em geral, né, tanto de construção, reparação, né, embarcações e estruturas flutuantes, quanto na parte de esporte e recreio, ou seja, embarcação de lazer, né, também. E isso vai crescendo, 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 até que em 2014 atinge um pico de 71.554. Dali para frente, a queda é vertiginosa no país inteiro, e em 2018 foi o último ano que nós analisamos, tinha menos da metade disso, eram 26.048. Então, página 121, a gente começa a apresentar a relação entre essa economia e a indústria da construção naval voltada para o segmento militar. E aí toca um pouco, né, na parte lá da Escola de Guerra Naval, e a gente entende que, no nosso histórico mais recente, essa indústria naval militar, ou seja, as embarcações para as marinhas, não só a marinha do Brasil, mas talvez até para exportar para outras marinhas, elas sejam um potencial grande para contribuir para a elevação dos indicadores econômicos e sociais. E o nosso estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem aí tem tudo para participar disso. Na página 123, a gente fala de algumas iniciativas específicas para essa construção naval militar no Brasil. E eu vou destacar aqui apenas uma delas, que é a construção dos navios classe Tamandaré, né, que está sendo feita lá em Santa Catarina. Foi até depois que nós produzimos essa pesquisa, eu analisei com bastante detalhe. Eu viajei para lá durante o meu mestrado e fiz ali meu estudo de caso focando lá. Tratei um pouco também do Rio de Janeiro, mas como aqui as coisas estavam muito paradas, né, nessa parte militar da indústria naval, eu tive que ir para lá para poder ver melhor como é que funcionava. E na página 124, a gente fala também sobre o Cluster Tecnológico Naval, que foi lançado em 2019, e é uma iniciativa do Rio de Janeiro para melhorar essa parte da economia do mar, não só da construção naval, claro. Ele é formado pela Engeprom, Nuclep, Amazul, Condor e instituições de ensino, né? IME, Escola de Guerra Naval, UFRJ, pelo menos no lançamento, né? Depois foram vindo aí outros atores para participar. E sempre pensando aí nos conceitos tanto do professor Tauan Santos, né, quanto a professora Carvalho também. Na página 125, nós temos aí as considerações finais, e na página 127, nós temos aí as referências, fechando as nossas 18 páginas do artigo. Eu queria dizer, né, também que, além de ter essa minha vertente aí acadêmica, eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, trabalho no Grupamento Marítimo, e, inclusive, nós cuidamos, né, na minha área operacional, de algumas praias urbanas, então também aí me vi aí saudoso, né, com o trabalho aí do professor Hamed. A gente, por exemplo, na minha área, cuida ali da Praia de Botafogo, né, que o senhor citou, a Praia do Flamengo, são praias que sofrem muito com a poluição, né? Hoje, acho que depois da quarentena, né, a gente teve essas duas praias mais utilizadas, a faixa de areia, pelos esportes. O senhor comentou do surf, ali não é o caso, né, porque a área é abrigada, né, dentro da Baía de Guanabara. Eu gosto muito da Baía de Guanabara, ela é foco da minha pesquisa no doutorado em meio ambiente, mas tem muitos esportes náuticos, né, que são praticados nessa área, a parte de canoagem, né, as canoas havaianas, né, até mesmo na faixa de areia, né, o vôlei, o futevôlei, agora a fute-mesa, né, cada vez tem mais gente praticando. Na quarentena a gente teve uma dificuldade grande, né, do pessoal usar as academias, que eram ambientes muito fechados, né, para você treinar, e os lugares abertos eles foram cada vez mais explorados. Essas duas praias, por exemplo, elas têm as faixas de areia grandes, né,
como o senhor comentou, fruto de aterros, né, e coisas desse tipo. Mas, assim, para esse momento foi muito bom, né? O pessoal tem aproveitado bastante. Então, aqui estou encerrando com um minutinho de folga, professora Lia. Obrigado pela palavra. Um minutinho de folga. Na verdade, 2 minutinhos de folga. Ai, ai. Você compensou os outros? Tá bom, eu estou esperando as perguntas, mas eu achei muito interessante no artigo de vocês essa ideia de diversificação da demanda para a construção naval, porque a gente vê, né, no Brasil muitos setores sofrendo dessa questão de direcionar a demanda para uma única função, né? Eu vejo, por exemplo, na saúde, no caso da AIDS, muitas empresas faliram porque elas se construíram em torno de fazer um medicamento que estava na política de AIDS. Quando esse medicamento foi substituído, a empresa fechou. Então, no caso da construção naval, a gente vê a mesma coisa. A construção naval ela foi, vamos dizer assim, insuflada uma política para ela para ser fornecedora da Petrobras. Quando a Petrobras ficou mal, a construção naval acabou. Você falou aí, menos de 50% do emprego, né? Foi uma crise muito grande. Então, eu acho que essa diversificação que você aponta para um cluster tecnológico e também para a questão militar pode ser uma coisa bastante interessante para o planejamento estratégico do Rio de Janeiro, né? Então, contribuindo aí, né, nessa linha, a minha dissertação de mestrado, ela foi uma espécie de aprofundamento dessa pesquisa que eu estou apresentando aqui. Então, lá em Santa Catarina eu vi, né, isso um pouco mais desenvolvido, a ponto de termos, na época que eu fui para lá, né, no início ali da quarentena, ainda melhorou muito de lá para cá, claro, mas já tinha gente de outras marinhas aqui da América do Sul visitando o lugar onde está sendo construído, né, agora fragatas, classe Tamandaré, na intenção provavelmente de já fazer encomendas, né, ou seja, aquele know-how, né, aquela adaptação que foi feita nos estaleiros, que num primeiro momento construíam embarcações para a parte de petróleo e gás, e agora estão construindo esses navios militares, não vai morrer com essa primeira encomenda da Marinha do Brasil, né? Vai poder fornecer para o Chile, para outros atores aqui, talvez para a Argentina, né? Que são vizinhos nossos, né? E a tecnologia sul-americana, né? A gente tem todo o interesse aí com o Mercosul de se fortalecer como bloco. Tá ótimo. E Niterói, né, tinha uma capacidade produtiva excelente, né? Poderia estar competindo nessa coisa, mas perdeu, né? Então, o Paulo Vitor provavelmente no trabalho dele vai ter no artigo dele uns detalhes maiores sobre como está hoje aqui a parte de Niterói, mas não chegou a morrer, né? Digamos que aqui no Rio o foco maior, claro, seja a Costa Verde, mas ainda há alguma coisa pequena, né, ali para o lado de Niterói ainda. Quer complementar, professor? Me ajuda aí. Não, tem 2 perguntas. O Bruno está na sua frente, Flávio. Bruno, vai. Bruno, dormiu? Ou não quer falar? Bruno Sobral. Acho que ele mandou no chat, não foi? Não. Mandou, não. Eu vi um comentário no chat. Não, mas não foi dele. Foi dele, não? Flávio, enquanto ele não aparece, vai falando. Foi a Ana Carolina. É uma curiosidade, eu não sei se você tem esse dado, Michael, mas eu acompanhei muito a indústria naval na época áurea, né? Assim como advogado e tudo. E depois acompanhei o declínio, mas uma coisa interessante que me veio, até por conta dessas minhas pesquisas envolvendo praia, esporte, etc., é um aumento substancial nos estaleiros de embarcações de recreio no Brasil, né? Houve uma coisa que, negócio de lancha, que era coisa de rico, etc., começou a ter uma quantidade muito grande de pessoas adquirindo embarcações, assim, em vez de ter um segundo carro, ele adquiriu uma embarcação, claro, de menor porte, etc., além das embarcações de luxo. Então, isso foi
cresceu enormemente, não sei se você tem dados sobre isso, e nem sei se o Rio de Janeiro, salvo engano, acho que o Rio de Janeiro não tem indústria naval forte nessa área, já teve na década de 70, mas eu acho que é uma tendência assim, no Brasil, né, assim, São Paulo, Santa Catarina, principalmente, vários estaleiros aí. Então, é um dado interessante que de movimentação da economia mesmo, né, de modo geral, não só dos estaleiros, como do turismo, enfim. Sim, com certeza. Os dados que eu trouxe, eles trabalham, né? Tanto a parte geral, vamos dizer assim, né? E essa parte também de esporte e lazer. Complementando com o que eu vi ao longo da minha dissertação, lá em Santa Catarina, foi quando eu estava lá, no início da quarentena, estava sendo inaugurado um novo estaleiro para essas embarcações de luxo, né, esses iates. Então, são embarcações menores do que essas embarcações militares que eu estou comentando aqui, mas, de certa forma, é uma veia, né, que tem um potencial grande também, como o senhor comentou. Em relação à parte de luxo, é até curioso isso, né? Porque na quarentena a gente viu a desigualdade social aumentando muito. Então, a gente tinha as pessoas muito ricas, talvez de alguma forma até se beneficiando de alguns setores, enfim, enquanto que as pessoas mais pobres estavam sofrendo muito com a perda dos empregos e etc. E aí, o que aconteceu? Teve uma demanda grande, por exemplo, de carros de luxo, né? Teve uma demanda grande desses iates. E outra coisa interessante também, se a gente for passar para pensar nessa parte de esporte náutico, né? Na quarentena, a embarcação, você saindo com a embarcação ali da costa, você não tinha o risco de uma contaminação de Covid, por exemplo, com outras pessoas, né? Você está numa ilha, você está no meio do mar, na embarcação ali, de repente, está o quê? A sua família, né? A partir do momento que você entrou na embarcação de máscara, você já podia tirar. Então, até mesmo quem não tinha condições de adquirir uma embarcação de luxo, se esforçou ali para ter o seu lazer voltado para uma embarcação, às vezes de pesca, né? Uma lancha menor. Isso tudo foi também contribuição aí da questão da quarentena. Eu estou aqui também lembrando de uma questão importante. Vocês estavam falando da parte de petróleo, a dificuldade aí de encadear outros setores, né? Às vezes só a extração, né? O Paulo Vitor também falou muito bem sobre isso. No meu trabalho, eu fiz um mapeamento lá em Santa Catarina da rede, né? Vamos dizer assim, que conseguiu atrair essa demanda, né? Porque foi disputado, né? O Brasil inteiro, inclusive o Rio de Janeiro tentou e eles lá conseguiram. E aí eu fiz um mapeamento desses atores, né? Que conseguiram participar. Tinham as associações, né? E dentre esse grupo, os fornecedores, né? Que eram as associações das empresas locais. Então, uma coisa muito curiosa é que parte da blindagem, por exemplo, dos navios era de uma espécie de cerâmica especial, uma cerâmica especial. E tinha uma indústria local que era uma fábrica de cerâmica, acho que de utensílios de cozinha, alguma coisa desse tipo. E aí o pessoal do estaleiro, ele tinha que atingir o percentual mínimo de produto local. E o que eles fizeram? Eles foram nessa indústria, né? Falaram, vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma tecnologia europeia para vocês desenvolverem a habilidade que vocês já têm em cerâmica e vocês conseguirem fornecer a blindagem inteira do navio para a gente. Olha que interessante. Ou seja, talvez a construção naval ela consiga até encadear, né, e desenvolver outros, a partir de fornecedores, né, outros setores, de repente mais ainda do que a parte de petróleo, que sempre foi o nosso carro-chefe aqui no Rio de Janeiro. Verdade. Excelente, Paulo. Não, Michael. Isso. Tem uma pergunta aqui do YouTube que eu vou fazer para todos, mas eu acho que ela está mais direcionada para o Paulo Vitor. A pessoa se chama Thalia Azul, não diz de onde. Ela quer saber o que impede o governo de investir em refinarias no Brasil. Por que nós exportamos o petróleo em cru? No caso, assim, né? Exportação, o petróleo ele é muitas vezes extraído e pego pela Petrobras. Então, isso é uma decisão muito mais a nível federal do que regional, né?
nesse sentido. Mas, assim, tecnologia não é. Eu acredito mais que é uma questão de viabilidade econômica e uma vontade de ter esses investimentos, assim, porque a qualificação não é também necessariamente um problema. Mas eu acho que o ambiente onde você está no Brasil e a forma onde você vai botar essas refinarias é o que vai levar a você decidir se vai ter ou não essa refinaria. Então, você pode ter certeza que a Petrobras pensou em colocar uma refinaria no Brasil. Todo ano, provavelmente, eles vão fazer uma avaliação dessa viabilidade, né? E, de certa forma, isso teria que ser se a gente quisesse verificar uma espécie de independência na parte de refino e evitar que a gente exporte apenas o óleo cru, a gente teria que ter uma vontade do próprio Estado de internalizar um pouco do custo, do custo afundado, porque parte desse custo vai ser grande. Fazer uma refinaria não é barato, custa muito, tem muito licenciamento ambiental envolvido, você tem anos de pesquisa, anos de verificação logística. Então, provavelmente é uma questão de viabilidade econômica e uma falta, eu diria que uma ausência dessa visão de ter o Estado para poder auxiliar nessa tomada de decisão. Sim. Obrigada, Paulo. Thalia, eu acrescentaria a resposta do Paulo à história do petróleo no Brasil. Depois, se você quiser, você lê a minha tese de mestrado, que você vai entender um pouco, é bastante complexa, não dá nem para conversar aqui nessa live rapidamente. Uma história enorme. Eu vou passar para o próximo bloco, e o próximo bloco fala de temas emergentes com implicações importantes para o desenvolvimento brasileiro. Nós vamos ter 2 trabalhos. O primeiro é a análise de emissão líquidas de gases de efeito estufa na economia do mar brasileiro, que vai ser apresentado pela Juliana, que também é a autora Carvalho. Aí. Obrigada, Juliana. Te aviso com 2 minutos, tá bom? Beleza. Boa noite, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Poder... Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Sim. Então, tá bom. Bom, então, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a análise das emissões líquidas de gases de efeito estufa na economia do mar brasileiro. A motivação para fazer esse tipo de análise foi porque a participação das emissões da economia do mar, né, dos municípios defrontantes com o mar, eles aumentaram significativamente entre 2000 e 2019. Então, aqui eu trouxe nesse gráfico, a linha preta, ela mostra a participação das emissões. Em 2000 representava aproximadamente 5%, em 2019 foi para 9%. Dado que aqui a gente só está considerando como recorte territorial de municípios defrontantes com o mar, isso é significativo, né? Então, em comparação ao resto do Brasil. E aqui a gente consegue ver, nessa barra azul, que a grande responsável por esse aumento foi o setor energético. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho dele. A barra cinza são os demais setores, manteve ali uma constância. E por que isso é importante, né? Por que aumentar as emissões traz um efeito perverso específico para o mar? Porque a gente tem aí alguns impactos que são ruins para a sociedade, como o maior aquecimento dos oceanos, a aceleração do derretimento do gelo, aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos. Tudo isso acaba afetando atividades que são muito importantes para a economia do mar, como a pesca. Então, por isso que é importante e relevante olhar um pouco para essa questão das emissões. Aqui eu trouxe como eu recortei, né, eu analisei como as emissões são distribuídas setorialmente no Brasil, na economia do mar, que é a barrinha azul, e nessa barrinha verde escuro são as demais localidades do Brasil. Então, a gente pode ver aqui que há uma diferença muito grande entre as emissões na economia do mar, né, que estão aqui basicamente concentradas no setor de energia, com quase 60%, em comparação ao Brasil. No Brasil, a gente vê que a atividade o setor agropecuário de mudança de uso da terra em floresta,
ele tem o maior peso nas emissões. Tem muito a ver com a questão do desmatamento da Amazônia, que a gente vê sempre nos jornais. Mas na economia do mar não é tão relevante esses setores. Então, isso é importante quando a gente vai pensar em política pública, né? No Brasil, políticas públicas voltadas para a redução do desmatamento, como aconteceu em 2004, foram muito efetivas para diminuir o nível de emissões que a gente tem no total do Brasil. Mas, se a gente pensar especificamente na economia do mar, isso não é tão eficaz. Então, é importante a gente ter esse olhar específico para a economia do mar para poder ter políticas públicas que atinjam mais o setor de energia, que é o mais relevante nas emissões desse recorte geográfico. E aqui eu trouxe dados específicos para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o estado mais emitente da economia do mar. Aqui eu agreguei, né, os municípios defrontantes pelos seus estados. Então, a gente vê que 37% das emissões da economia do mar são do Rio de Janeiro. E quando a gente olha no recorte do setor de energia do mar especificamente, isso chega a praticamente metade. Isso daqui é na média de 2000 a 2019. Então, por isso, não só olhar para a economia do mar, mas olhar para a economia do mar do Rio é tão importante. Nesse gráfico de pizza, eu trouxe como é distribuída as emissões por atividade na economia do mar do Rio de Janeiro. E aí, aqui chama a atenção que a principal atividade, que representa 34%, é a de exploração de petróleo e gás natural. Então, essa atividade, eu vou mostrar aqui já no próximo gráfico para complementar, ela teve um crescimento muito expressivo, né? Esse gráfico aqui está mostrando as emissões dessa atividade especificamente, de exploração de petróleo e gás natural. Na linha azul, a gente tem as emissões que são devidas à economia do mar, porque na ANP a gente consegue saber qual foi a produção que foi feita em mar ou em terra. Então, azul é o que foi feito em mar, em cinza é o que foi feito em terra. Então, a gente consegue ver que claramente as emissões da atividade de exploração da economia do mar cresceram muito, principalmente por causa do pré-sal ali, né, em 2006, por aí. E isso, o Rio de Janeiro é bastante relevante nisso, porque ele é o maior produtor de petróleo e gás natural do país. Então, nesses dois gráficos, eu trouxe a barra laranja ao Rio de Janeiro. O quanto representa na produção do país de petróleo, nesse primeiro gráfico, e no segundo, o quanto o gás natural representa. Então, dado todo esse contexto, é muito importante olhar para o Rio de Janeiro e para toda essa questão na análise das emissões da economia do mar. Então, como considerações finais, a gente tem uma questão porque o governo do estado do Rio de Janeiro, ele tem como meta tornar-se neutro em carbono até 2045, e dado todo esse contexto, e a gente já está em 2023, é muito difícil pensar que isso deve ocorrer, né? Para isso acontecer, a gente teria que ter uma mudança muito grande, com uma maior inserção de geração de fontes de energia que sejam menos poluentes, que sejam limpas, ou que a atividade de exploração de petróleo e gás natural se torne mais sustentável ao longo do tempo, né? Isso, inclusive, é uma tendência, né, mundial, no meio do século, a demanda por petróleo e gás natural deve se reduzir no mundo. Então, toda essa questão também é importante para ser pensado, para diversificar também a economia do Rio de Janeiro. Então, existem algumas alternativas para isso, né, diversas, na verdade, mas a energia eólica offshore ela pode ser bem importante para a gente, porque tem um estudo da empresa de pesquisa energética que mostra que o litoral do Rio de Janeiro tem potencial para esse tipo de geração de energia, e a gente já tem toda uma infraestrutura desenvolvida para atividades offshore, inclusive por causa da atividade de exploração de petróleo e gás natural. Então, pode ser uma vantagem bem interessante para o Estado pensar nisso. Então, seria basicamente isso. Para descarbonizar a economia do mar, é preciso ter políticas públicas que atuem para estimular esse tipo de investimento, porque é um investimento caro, não é barato fazer essa transição, então é preciso que tenha uma política pública que incentive isso, né? Então, quando a gente pensa no desmatamento, no caso do Brasil como um todo, é um pouco mais fácil você ter políticas para esse tipo de mudança mais rápida, né? No caso da economia do mar, como o setor energético é muito importante e é caro fazer esse tipo de transformação, é um pouco mais complexo, mas é super importante, como eu falei, pensando ainda mais nessa tendência de uma maior preocupação com a economia ambiental, com o desenvolvimento sustentável, que a gente deve ver cada vez mais forte daqui para frente. Então é isso, gente. Acho que eu fui bem rápida até, né? Eu trouxe poucas coisas do artigo, ele tem mais detalhes, mas eu tentei trazer o que eu achei mais relevante, assim. Obrigada, Juliana. Você compensou todo mundo aqui do tempo. Maravilha. Vamos fazer perguntas para a Juliana. Então, Juliana, achei bem interessante o seu trabalho
E me veio à cabeça uma coisa que eu ouvi esse fim de semana, saiu no jornal, a questão da captura de carbono. A Petrobras pensando se vai investir na captura de carbono ou se não vai, porque já que ela é a maior poluente, né? É interessante porque essa coisa da captura de carbono poderia ser uma estratégia dela reinjetar nos seus poços, que ela precisa de gás para poder explorar, né, o petróleo, e ela poderia capturar carbono e reinjetar nos seus poços, e com isso ela diversificaria as suas atividades e, ao mesmo tempo, contribuiria para a captura de carbono. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso, mas já de antemão eu digo para vocês que uma dificuldade de investimento em refinaria, investimento em petroquímica, investimentos em energias eólicas na Petrobras é a questão dos acionistas. Eles não querem botar o dinheiro em novos investimentos, eles querem pegar o lucro em dividendos. Então, isso daí já é uma complicação bem maior. Então, por favor, Juliana. Eu acho super importante pensar nisso, né? É uma tendência mundial. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse movimento mesmo. Então, do ponto de vista da demanda, né, muito do nosso petróleo, gás, ele é exportado. Se a demanda diminuir, né, por petróleo e gás natural, vai ser um movimento meio que natural a gente perder participação na atividade de exploração de petróleo e gás. Então, eu acho que é super importante a própria Petrobras, a própria atividade, pensar em formas de diversificar. E, com certeza, essa questão de captura vai ser importante. Tudo que envolve esse setor, essa questão, bastante complexo, né? O setor energético ele é muito complexo porque envolve realmente essa questão de viabilidade econômica e financeira. Então, isso não é uma coisa trivial. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse planejamento desde já e não esperar que a demanda mundial se reduza, não esperar quando for uma coisa que seja inevitável. Então, assim, eu acho que ainda dá tempo de fazer um planejamento, uma coisa, né, pensada para o Estado, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, né, não sentir de forma abrupta essas mudanças, mas eu acho que elas vão acontecer e não sei quando, né, assim, ninguém sabe exatamente, mas eu acho que é um movimento que já está aí, que a tendência tá vindo, né, não sei se mais rápido ou mais devagar, mas ela vai chegar. Então, acho que é importante, sim, pensar nessa questão de diversificar a própria atividade de petróleo e gás natural. Obrigada, Juliana. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu vou passar para o último artigo. Então, vou chamar agora o artigo Amazônia Azul sob uma perspectiva econômica. Contribuição de programas estratégicos brasileiros. Vai ser apresentado pela Ana Carolina Aguilera, mas também tem a autoria do Iago Albuquerque e Renan Carelli. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estão conseguindo me ver? Sim, Ana, tudo certo. Tá. Então, vamos lá, eu vou começar, então, minha apresentação. Boa noite, então, eu sou Ana Carolina Negretti, sou professora de Economia da Escola Naval. Então, primeiramente, quero agradecer o convite da professora Lia para participar desse evento, agradecer também à Rede ProRio. Então, assim, todos esses logos da minha apresentação, na verdade, para mostrar um pouquinho da minha trajetória, né, acadêmica, profissional. Eu fui graduada em Ciências Econômicas pela UERJ, fiz mestrado na UERJ também, e a partir daí, o doutorado, o pós-doc, eu fiz no Instituto de Economia, na UFRJ, quando então eu fui aluna da professora Lia. Bom, então eu estou aqui para apresentar o artigo Amazônia Azul sob uma perspectiva econômica, contribuições de programas estratégicos brasileiros. Então, esse artigo foi elaborado, né, em parceria, em coautoria com os guardas Marinha Iago Abreu e o guarda-marinha Carelli. Na verdade, esse trabalho resultou do trabalho de conclusão de curso deles, né? Então, eles não puderam estar presentes porque estão participando de um evento em função lá do navio Escola Brasil. Então, assim, o que é importante eu falar primeiramente, né? Que eu me sinto muito grata porque a gente vai passando um pouquinho de conhecimento desde a minha época do doutorado e agora eu vou passando adiante para os meus alunos. Então, esse tema, né? Eu vou passar aqui para o próximo slide. Vocês estão conseguindo ver e ouvir?
Lia? Lia? Ana, estou escutando tudo. Oi, estava me ouvindo? Desculpa, eu parei aqui. Certo. Tá, desculpa, vamos lá, peraí. Vou de novo. Está tudo certo, só que eu fiz com o dedinho e você não viu. Eu não vi que eu tirei a câmera aqui para poder visualizar melhor a minha parte. Então, vamos lá. Bom, então, no artigo, ele estava estruturado da seguinte forma, né? A gente começou fazendo uma contextualização, mostrando os objetivos, a revisão da literatura, e depois a gente mostrou a Amazônia Azul e a sua importância econômica, a ação da Marinha do Brasil na proteção da Amazônia Azul, falando especialmente de programas estratégicos como o ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, e o Programa de Obtenção das Fragatas Classe Tamandaré, que o Micael acabou falando um pouquinho também, e então depois as conclusões. Mas, para efeito da apresentação de hoje, eu procurei concentrar no seguinte: eu vou contextualizar um pouquinho o assunto, falar um pouquinho dos objetivos. Então, eu relacionei aqui a Amazônia Azul com os programas estratégicos. Então, a gente deve pensar, né, a Amazônia Azul, que é um termo que foi criado para fazer uma analogia aí com os recursos estratégicos da Amazônia Verde. Então, a gente deve entender esse termo Amazônia Azul como um conceito político estratégico, né? Remetendo aí a importância do poder marítimo ao Brasil. Então, está fazendo parte aí do nosso entorno estratégico e que engloba aí os grandes documentos de defesa, como o Programa Estratégico, o Plano Estratégico da Marinha 2040, vai falar muito a respeito disso, e a necessidade da Marinha estar equipada, né, de investimento nos meios operativos para a gente poder dar conta das ameaças num horizonte aí dos próximos 20 anos. Então, eu procurei relacionar, né, na verdade, o nosso objetivo geral aqui no trabalho foi avaliar a relevância desses programas estratégicos para a manutenção da autoridade sobre a Amazônia Azul, assim como também detalhar aí de forma mais específica as contribuições desses programas estratégicos também para o desenvolvimento da base industrial de defesa brasileira. Então, a gente mexe um pouco naquele modelinho lá da Tríplice Hélice, em que a gente vai falar da importância de juntar a indústria, o governo, a academia, para que no enfoque sistêmico a tal base industrial de defesa consiga funcionar de forma mais plena. Então, basicamente, a nossa motivação, né, a relevância dessa pesquisa é conscientizar a sociedade sobre a importância, né, da Amazônia Azul, sobre a importância da economia do mar, sobre a importância de toda essa discussão da defesa nacional, e que mesmo em momentos de crise, da relevância da gente investir nos meios operativos para proteger, nesse caso específico do trabalho, né, a Amazônia Azul, que é um patrimônio que é com muitas riquezas naturais e que gera uma cobiça aí de várias nações. Bom, então, já que eu estou falando um pouquinho do PEN 2040, ele, na verdade, é o Plano Estratégico da Marinha, que é um documento muito relevante. Ele vai inserir, ele está, na verdade, alinhado com a Constituição, e ele vai apresentar orientar o desenvolvimento integrado e harmônico das atividades nacionais, visando o emprego efetivo, racional e pleno do mar e das águas interiores em prol dos interesses nacionais. Então, na verdade, o PEN 2040, ele fez uma análise das possíveis ameaças para o desenvolvimento e segurança nacional, né, colocando aí motivações ambientais para a estruturação futura da força. Então, aí, se a gente quiser relacionar, né, com a parte da economia do mar, a gente vê uma série de itens aí, como pesca, questões ambientais, recursos naturais, que estão aí mais intimamente ligados. Fazendo um paralelo com a base industrial de defesa. Então, o Livro Branco de Defesa Nacional, que é mais um documento importante na área de defesa, um documento oficial, né, de Estado, ele vai definir essa base como um conjunto de instituições, de organizações, na verdade,
estatais, privadas, civis, militares, que realizam pesquisa, produção, manutenção, reparação aí de produtos de defesa. Então, esse conceito ele é bem sistêmico. Então, essa divisão que eu apresentei, na verdade, a base industrial de defesa brasileira está dividida nesses segmentos. Eu destaquei o segmento plataforma naval militar, que também é chamado, né, de segmento naval da BIT, que dependendo do trabalho a gente pode encontrar como uma indústria naval aí de defesa. Então, eu destaquei esse item, primeiro porque no passado eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer um mapeamento específico desse segmento, né? Então, foi um trabalho assim, conjunto do IPEA, eu era representante do IPEA, no caso, e juntamente vinha um representante do Ministério da Defesa, tinha um representante da indústria, que era a BDI, e a partir daí a gente tentava fazer um mapeamento, coletar dados primários para entender um pouquinho mais das empresas que atuam nessa base dessa base, né, de defesa, quais eram os principais obstáculos, quais eram os principais pontos fortes. E, assim, de forma bem resumida, os grandes obstáculos eram a falta de garantia de demanda militar. A empresa, o estaleiro, a empresa que atuava na base industrial de defesa, ela alegava que eles tinham capacidade técnica, né, engenheiros capazes de desenvolver desde o projeto até o navio em si, mas que faltava garantia de demanda, porque não adiantava desenvolver uma inovação, uma linha de produção cara, se a Marinha não ia poder garantir uma continuidade nessas compras. E, ao mesmo tempo, a Marinha também não pode dar essa garantia, porque ela está submetida a um problema maior em termos de restrição de orçamentos e tal. Então, esse era um ponto aqui fortemente levantado por essas empresas. Bom, então, falando especialmente nos programas estratégicos que a gente destacou aqui, então, a gente tem, de um lado, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é o ProSub. Então, esse programa ele já está mais avançado, né, porque ele é resultado de um acordo que foi assinado lá em 2008 entre o Brasil e a França. Então, na verdade, é para desenvolver 4 submarinos convencionais, mais um submarino convencional de propulsão nuclear, e também não apenas os submarinos, como toda uma estrutura em termos de uma base naval, de toda uma estrutura metálica ali na região de Itaguaí. Em contrapartida, a gente tem também o programa As Fragatas Classe Tamandaré, né, que é uma coisa mais recente, mas que também a ideia é construir esses 4 meios, na base desses 4 navios em território nacional, como o Michel já citou também. Então, assim, qual seria a relevância, né, desses programas estratégicos para a indústria naval de defesa, para a economia como um todo, né, se a gente fosse destacar mais isso? Então, seria a possibilidade aí de nacionalização de sistemas de defesa, desenvolvimento de sistemas de uso dual, geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento de capacidades de apoio logístico das empresas da base industrial de defesa. Então, de forma bem resumida, eu destaquei alguns pontos. E nas conclusões, tentando relacionar tudo, né? A economia do mar, a base industrial de defesa e os programas, a gente constatou, né? Claro que o ProSub já está bem desenvolvido e as fragatas ainda estão bem em andamento, mas que o principal objetivo desses programas, eles vêm sendo atingidos, que é o aumento da capacidade operacional da Marinha do Brasil e, consequentemente, né, a razão principal, que é a capacidade de dissuadir interesses escusos e de proteger as águas sob jurisdição brasileira. Sob o ponto de vista econômico, a gente vê aí uma influência direta na economia do mar e na base industrial de defesa, o arrasto tecnológico, né, proporcionado pelo desenvolvimento, pelo aprimoramento desses programas em todo o processo de construção, de desenvolvimento, contribuem aí nas devidas proporções, né, para elevar o nível de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, e focando especialmente no Rio de Janeiro, uma possibilidade real, aí, né, concreta de um cluster tecnológico naval de defesa. Tá, então, esse foi a princípio que eu preparei aqui para apresentar. Fico à disposição. Obrigada, Ana. Nada. Pelo tempo também. Está todo mundo ótimo nos seus tempos. Foi de acordo. Foi perfeito. Então,
Estou abrindo para perguntas, né? Quem deseja fazer perguntas, foram citados o Michael, o Paulo Vitor, vocês querem conversar? Paulo Vitor. Eu só ia comentar que não é por acaso que os nossos temas são parecidos. Eu cheguei a ser aluno também da Escola Naval. É Antes de mesmo? fazer... sim, eu fiz a prova para o Corpo de Bombeiros, eu ainda estava no Colégio Naval. Eu entrei em 2011, me formei em 2013. Cheguei a estudar na Escola Naval em 2014, aí depois me convocaram, eu vim para a carreira de oficial do Corpo de Bombeiros. Hoje eu trabalho com as embarcações. Nós temos embarcações que atuam em combate a incêndio, salvamento, né? Aqui pela área da Baía de Guanabara, mas assim, pelo estado inteiro nós temos embarcações. Legal, nossa, muito bom, parabéns. Não, a gente vai encontrando todo mundo aqui. Eu estava vendo aqui, tem um artigo também da Manon, que também é do meu grupo de pesquisa lá da Escola de Guerra Naval. O professor Tauan Santos, que foi meu orientador de mestrado, né? A gente meio que, todo mundo, né, pesquisa coisas assim, parecidas, né? Muito legal. Então, Paulo Vitor, você fez aí uma pergunta? Por favor. Sim. Eu queria saber, né, nesse contexto da Amazônia Azul e essas políticas já que estão em andamento, qual seria o papel do planejamento espacial marinho? O papel do planejamento espacial marinho? Isso. Então, você está falando em relação ainda à questão da delimitação do conceito mesmo da Amazônia Azul? Não, eu já estou falando na execução da atividade econômica sobre a Amazônia Azul, né? Você acha que isso seria melhor na execução dela, sobre a perspectiva do PEN, ou o PEN ele seria apenas mais uma camada de regulação que poderia ser uma faca de dois gumes, né, nesse sentido? Não, eu acho que o PEN ele é um documento muito importante porque ele vai fazer essa projeção dos próximos 20 anos, quais são as ameaças existentes, né? Claro que é uma projeção passível de erro. E esse documento acaba estando alinhado também, por mais que, se a gente pensar nos Estados Unidos, que está muito mais avançado do que a gente, né, em termos de defesa, mas ele é um documento também que anda em paralelo com um documento parecido, que é o JOE 2035 dos Estados Unidos, que tem ali ameaças parecidas. Então, acho assim, tem todo um alinhamento dos principais documentos de defesa, né, desde a Estratégia Nacional de Defesa, que é um marco para poder falar dos programas estratégicos, né? Depois o livro branco, que vai dar uma transparência aí para a sociedade do que as Forças Armadas fazem, como é que os gastos são realizados, né? Toda aquela discussão dos gastos em defesa para o desenvolvimento tecnológico, para as externalidades, para o transbordamento da economia como um todo. Então, acho que isso tudo caminha junto, né? Conforme é um trabalho conjunto, né? Quando a gente fala academia, a indústria, o governo, a conscientização da sociedade, parece um discurso muito antigo, né? Conscientizar a sociedade da importância de pensar em defesa, da importância de entender o que é a Amazônia Azul, o que ela representa para o país, né? Que se aquilo ali não estiver bem delimitado, se aquilo ali não estiver bem protegido, a questão da dissuasão é extremamente importante. Então, não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, mas essa é a minha análise. Não, entendi, os programas estratégicos não são só esses, especialmente, né? Tem muita coisa envolvida dentro lá do núcleo de construção do poder naval. Posso contribuir um pouquinho? Claro. Eu acho que o Paulo está falando de um PEN diferente. Que o foco aqui do artigo dela, Paulo, era mais o PEN, no sentido de plano estratégico da Marinha. O seu PEN é o planejamento espacial marinho. Se eu bem me lembro, o pouco que eu ouvi sobre esse tema, o planejamento espacial marinho que você está perguntando, ele é tipo um projeto, vamos dizer assim, né, que tem um contexto nacional, claro,
mas tem alguns estados se dedicando a desenvolver o seu próprio. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro a gente está em processo de, como se fosse assim, comparando, né, o tema da Amazônia Azul com o planejamento espacial marinho. A Amazônia Azul seria talvez, né, o conjunto todo, né, dos recursos, de todas as possibilidades, e esse planejamento espacial marinho, vamos supor que estivéssemos tratando aqui da área do Rio de Janeiro, seria assim, vamos lá, essa área aqui vai ser explorada pelo petróleo. Então, essa parte aqui vai ser pelo turismo. Aquela parte ali vai ser pela pesca. É mais ou menos isso, não é, Paulo? Então, é só uma pequena correção, é que, assim, o PEN, eu sei que não é o mesmo PEN, eu só queria saber mesmo a contextualização desse PEN da estratégico com o planejamento espacial, a confecção do planejamento espacial marinho. Mas, nesse caso, o PEN, o planejamento espacial marinho, né, ele não é de atribuição estadual, ele é de atribuição federal. Ele é uma atribuição federal, porque, afinal, quem regula de maneira intensiva os mares e oceanos do Brasil é a Marinha. Né? Sim, mas então, por isso que quando você falou planejamento espacial marinho dentro do meu conhecimento, eu pensei diretamente nessa questão da demarcação. Né? Sim, que não são linhas, não é física, são linhas fictícias, por isso justamente o perigo, né? Por isso justamente a preocupação. Sim, sim. É que, na verdade, a minha pergunta era mais uma questão de indagar esse mais um papel de regulação que teríamos com o planejamento espacial marinho, né? Porque o oceano no Brasil, ele não tem um órgão regulador próprio. Ele é multifacetado. Você tem um pouco do IBAMA, você tem um pouco da Marinha, e eu não sei se o ICMBio também tem um papel nisso, mas eu acredito que ele também participe de uma parte dessa regulação, isso sem falar dos licenciamentos estaduais. Então, foi nesse contexto de regulação e como que isso poderia casar com esses planejamentos estratégicos, essas atividades, né? Tá. Agora você desenvolvendo melhor a sua explicação, acho que ficou um pouquinho mais claro também para mim. Eu acho que o PEN em 2040 ele está partindo do princípio que aquelas águas que são sob jurisdição nossa, aí independente, feita a regulação, né, a regulamentação, essas são as ameaças que a gente projeta para os próximos anos. Esses são os meios navais que a gente considera adequados, isso tudo em teoria, né? Claro que na prática a gente esbarra com o problema principal de falta de recursos, de atrasos, muitas vezes, no projetos, por diversas outras razões, né? Mas acho que, a princípio, seria isso. Não, entendi. Entendeu? Ok, mais alguma pergunta? Aqui do YouTube eu não recebi nada. Alguém mais quer? Ana, tira da tela, por favor, a apresentação. Obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bruno, Rodrigo, estão quietinhos? Acho que até saíram, não estão mais aí. Então, Juliana e Bruno, eu vou encerrar, né? E agradecer a todos pela excelente colaboração, não só com os artigos, mas também com hoje a apresentação, e eu espero que a gente tenha estimulado a leitura do nosso número especial, número 24 da Caderno de Desenvolvimento Fluminense. E esperar que outros autores se estimulem para fazer novas apresentações ao Caderno de Desenvolvimento Fluminense, que o que nós precisamos são artigos. Então, desejar boa noite. Se alguém quer mais fazer uso da palavra? Sim, professora, só um momento. Em relação àquela questão do planejamento espacial marinho, só contribuir, né? A superintendência aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A Superintendência da Economia do Mar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Desde maio de 2022, tem se esforçado, inclusive fez uma série de webinars, estão aí no YouTube,
discutindo esses assuntos relacionados à economia do mar e o planejamento espacial marinho, tá bom? Então, eu sei que não é uma atribuição aí exclusiva, etc., toda a questão federal, mas o pessoal está preocupado aí também em discutir, contribuir e desenvolver o nosso Estado, né? Esse é o objetivo comum nosso. Bem colocado, Michael, mas é que, assim, desde o começo desse ano, a superintendência ela virou uma secretaria, eu trabalho nela, é a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Ela foi separada da agora CDX, antes ela era a CDERE, a secretaria que você falou, e a Economia do Mar agora ela está dentro de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar, né? E lá a gente também trabalha com esses assuntos. Eu indaguei bastante nessa parte, porque a Ana, ela... Então, especialista, então, do tema aqui entre nós. Né? Mais ou menos. Mas é que a Ana, ela fez uma apresentação muito boa na parte da defesa, né? E eu queria saber bastante desse contexto e de como que o planejamento estaria relacionado a essa parte de defesa, né? Ótimo. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha porque eu acompanhei os webinars, né, que vocês fizeram lá em 2022. E aí isso me lembrou agora. Mas, pô, tá ótimo, tá de parabéns. Ótimo trabalho. Bacana. Então, Paulo, posso falar um pouquinho, Lia, ainda para fechar? Claro. Então, Paulo, justamente, eu sou especialista na parte mesmo de economia de defesa, né? Minha grande participação, assim, minha grande experiência ao longo do doutorado e do pós-doc, que foi todo voltado para a defesa, e principalmente para esse meu trabalho que eu citei, do mapeamento da BID brasileira, especialmente no segmento naval, né? Então, na parte de economia do mar, na parte de Amazônia Azul, estou começando agora também nessa linha, e a minha grande motivação foi justamente os guardas marinhos, os trabalhos deles de conclusão de curso, que foram justamente nessa área, né? E aí a gente fez aí um esforço conjunto e foi bem gratificante para estimulá-los na área de pesquisa, em termos de conscientização, né, da sociedade sobre esse assunto, e temos muito que aprender ainda, os especialistas do tema. Flávio. Não, só uma contribuição, né? Na verdade, uma contribuição instigando um pouco aí o debate, né? Porque falar em economia do mar e falar em Amazônia Azul é exatamente pensar a biodiversidade marinha imensa que o Brasil tem, né? Uma costa enorme, né? Que tem que ser protegida mesmo, exatamente, e que tem que merecer exatamente essa questão espacial, um zoneamento econômico-ecológico, entendeu? Porque tem áreas mais sensíveis, às vezes as áreas mais sensíveis elas são áreas que poderão produzir uma quantidade de riqueza muito maior em termos de biodiversidade marinha, porque são áreas de corais, etc., que você tem que exatamente criar proteção. E aí, como compatibilizar isso tudo, né? Porque a gente vai ter, já tem, né, diversos instrumentos que visam ali criar zoneamentos marinhos, né, do subsolo marinho. Então, tem a avaliação ambiental de área sedimentar lá, que é prevista por portaria interministerial, que visa mapear o subsolo marinho em relação a áreas aptas à exploração de petróleo, não aptas, e áreas que poderão ser exploradas, na área sob moratória, enfim, são várias classificações. Nós temos aí, o Paulo Vitor falou muito bem, não sabia se o ICMBio tem atribuição também sobre o mar, no que diz respeito às unidades de conservação marinha, né? Então, abrolhos e suas zonas de amortecimento. Então, é uma gama de desafios, né? Que é conciliar a defesa, conciliar esse riquíssimo patrimônio, né? Conciliar a preservação e conciliar o desenvolvimento econômico. Efetivamente, a gente está falando de proteção da Amazônia Azul, tanto a Amazônia Verde quanto a Amazônia Sul são patrimônios nacional com uma riqueza imensa em termos de biodiversidade, água, de qualidade, enfim, e que deve reverter em favor do brasileiro, que a gente já tem que gerir, né, para não exaurir e não deixar que façam besteira também, né, poluam e etc., para a gente ter qualidade de vida. Inclusive, do ponto de vista como a Juliana muito bem expôs aí, de captura de carbono, né? A gente pensar assim em termos do que isso pode representar de útil, né, para a qualidade de vida e serviços ambientais que têm que ser remunerados, né? E a gente fala de crédito de carbono, a gente conseguir sequestrar carbono, o Brasil tem que ser remunerado por isso. Não adianta ficar
pessoal fica lá na Europa, tem que preservar a Amazônia, etc., mas então preserva aqui, contribui aqui com os serviços ambientais que a gente está oferecendo para o mundo inteiro, né? Esse negócio aí da economia do mar vai suscitar muita bagunça em relação à regulamentação ambiental. Sim, né? Com certeza. Porque todas as questões que estão sendo... O próprio petróleo, né, em águas submarinas, já suscita algumas questões ambientais bem complicadas, né? Sim. Temos um aluno lá nosso, né, Flávio, falando sobre como é que é? Esqueci o nome agora, mas almoxarifados, né? Os almoxarifados. Almoxarifados submarinos de resíduos da perfuração do petróleo, que estão suscitando algumas questões ambientais, né? Agora temos a questão da perfuração do petróleo lá na região sedimentar, né? Da Foz do Amazonas, também suscitando, inclusive, derrubada de ministérios. Mas, enfim, a briga vai ser grande, mas é uma perspectiva interessante, né? Essas estratégias de desenvolvimento da economia do mar. Aqui mesmo na nossa live, tivemos várias possibilidades e dicas, né, para o planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós cumprimos com a nossa missão colaborando, tá? Muito obrigada e uma boa